Voltamos, pessoal. Atrasei um pouquinho aqui que o Zoom caiu aqui. Tive que reconectar. Mas agora tá beleza. Todo mundo tá me ouvindo? Tá me ouvindo Sim. direitinho, né? Beleza. Caiu aqui a internet, mas voltou. Bom, vamos continuar aí nossa correção para depois a gente falar de impulso, princípio de Arquimedes. Certo? Bom, deixa eu desligar de novo a câmera aqui. Mas qualquer coisa, abra o microfone aí para tirar as dúvidas. Bom, deixa eu ver aqui. Nós paramos na sexta questão. Agora a questão 7 da lista diz o seguinte. Um adestrador quer saber o peso de um elefante utilizando uma prensa hidráulica. Ele consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical de 200 newtons, de cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é de 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Então, ele exerce uma força de 200 newtons numa área de 25 centímetros. E essa força é transmitida para uma área de 2.000 centímetros. Então, a força de uma área pequena para uma área maior, ela vai ser aumentada, vai multiplicar. Então, como é que a gente calcula o peso do elefante? Novamente, é uma prensa hidráulica, então está falando de princípio de Pascal. Pressão é transmitida integralmente, P1 é igual a P2. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Força sobre a área é igual a força no outro êmbolo sobre a área do outro êmbolo. A força 1 é a força menor que ele aplica, de 200 newtons, numa área menor de 25 centímetros quadrados. Ah, professor, mas você não falou que a pressão é newtons por metro quadrado? Sim. E por que eu não preciso transformar? Porque aqui está em centímetros quadrados e a outra área também está em centímetros quadrados. Então, se você jogar aqui newtons e newtons por centímetro quadrado, quando você calcular vai estar em newtons. Não há necessidade de transformar. Você só precisa transformar se você for calcular a pressão. Se você pegar a pressão e dividir 200 por 25, você vai estar calculando a pressão em newtons por centímetro quadrado. E a pressão, a unidade de pressão é newtons por metro quadrado. Então, você transforma para metro quadrado para poder achar a pressão. Como aqui ele não pediu a pressão, ele está pedindo o peso do elefante, você vai calcular em newtons, porque vai estar proporcional a centímetros quadrados. Então, 200 sobre 25 é igual ao peso do elefante sobre 2.000, que é a área maior. O peso do elefante, você vai multiplicar o meio pelos extremos, vai ficar 400.000 dividido por 25, você tem o peso igual a 16.000 newtons. Então, a resposta, o peso do elefante será de 16.000 newtons, ok? Se ele pedisse a massa, você iria pegar o peso e dividir pela gravidade. Peso é massa vezes gravidade, então a massa será o peso dividido pela gravidade. Então, divide por 10, tira um zero aqui, 1.600 quilos seria a massa do elefante, 1,6 toneladas. Ok? Então, leiam a questão, vejam o que ele pergunta. Eu posso pegar essa mesma questão, poderia pegar essa mesma questão, colocar na prova e colocar aqui, ó. Calcule a massa do elefante. E aí boto lá as respostas. 16.000, 160.000, 1.600, 3.200 e letra RNA. Aposto com vocês que a maioria dos alunos ia marcar 16.000 newtons, que ia ver a questão e achar que era a mesma da lista e ia botar a resposta, sendo que eu mudei uma palavra aqui, eu mudo a resposta de 16.000 para 1.600, certo?
Então, cuidado, leiam a questão com atenção, interprete direitinho, para poder responder sem erros, ok? Bom, a 8ª questão da lista diz o seguinte: uma faca está cega. Quando afiamos, ela passa a cortar com maior facilidade, devido ao aumento de... O que é que você faz quando amola ou afia uma faca? Você retira a extremidade da faca. Então, vamos, de um modo grosseiro, representar aqui, ó. A lâmina da faca, quando ela está cega, ela é assim, quadrada, certo? Se você colocar no microscópio, você vai ver que a parte de metal dela, de corte, é quadrada. Como é que você afia ou amola uma faca? Você passa essas extremidades aqui, ó, num esmeril, ou numa lixa, numa lima. Então, você vai tirar essas extremidades aqui. Quando você retirar a extremidade, o que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui, ó. Então, você está diminuindo a área de contato da faca, ó. A área aqui que era maior, agora vai ser só esse ponto aqui, ó. Certo? Então, você comeu aqui a lateral, retirou essa parte aqui e afinou, amolando a faca. Então, você reduziu a área. Você pegou a área que era grande de contato e transformou num único ponto. Então, por que a faca ela corta com maior facilidade quando você amola? Porque você reduz a área e quando você reduz a área, você aumenta o quê? A pressão. Porque pressão é força sobre área. Se você reduz a área, você aumenta a pressão. Se você aumenta a área, você reduz a pressão. São inversamente proporcionais. Por isso, a resposta é a letra D. Você, quando afia a faca, você passa a cortar com maior facilidade devido ao aumento da pressão. Beleza? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida, né? Nenhuma. Então, vamos lá. 9ª questão da lista. Suponha que o organismo humano pode ser submetido sem consequências danosas a uma pressão de 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. E a taxa de variação de pressão de no máximo 10 a 4 newtons por metro quadrado por segundo. Aqui é quanto pode variar a pressão. Então, o tempo de subida, ele só pode provocar essa variação de pressão no organismo, senão a variação maior também pode provocar danos nos órgãos do corpo. A máxima profundidade recomendada ao mergulhador pode ser. Então, ele quer saber quanto o mergulhador pode aprofundar se a pressão que ele pode estar submetida é de 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Eu sei que a pressão total é a pressão atmosférica mais a hidrostática. Isso quer dizer o quê? Que para saber a profundidade que ele pode mergulhar, eu preciso calcular a pressão hidrostática sobre ele. Certo? Por quê? Porque além da pressão hidrostática, eu tenho a pressão atmosférica, que dá a pressão total sobre o mergulhador. Então, eu não posso esquecer da pressão atmosférica. Então, pressão hidrostática, vou calcular a pressão hidrostática, e em cima da hidrostática, eu vou calcular a profundidade, certo? Então, pressão total é a atmosférica mais a hidrostática, logo a hidrostática vai ser a pressão total menos a atmosférica. Passa para o outro lado, fica negativo. Pressão hidrostática vai ser qual é a pressão total que ele pode ser submetido sem nenhum dano? 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão total que esse mergulhador pode ser submetido. Menos a atmosférica. Quanto é a atmosférica? Ele não precisava dar, mas ele passou aqui na questão. 1 atm, que é 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, se você diminuir 3 vezes 10 a 5 por 1 vezes 10 a 5, você acha que a pressão hidrostática é de 2
vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, certo? Agora que eu tenho a hidrostática, e vocês sabem pelo princípio de Stevens, que a pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, pressão hidrostática, 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. A pressão hidrostática é igual a densidade da água. Ele também passou aqui, mas não precisava, porque vocês têm que saber de cor. 1 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico, que corresponde a 1 grama por centímetro cúbico. E a gravidade que ele também passou, que vocês também devem saber de cor, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que eu quero descobrir. 2 vezes 10 a 5, 200 mil. 1 vezes 10 a 3 é 1.000, vezes 10, 10 mil. 200 mil dividido por 10 mil, 20. 20 o quê? Metros de altura de água em cima do mergulhador para promover uma pressão hidrostática de 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, que é a pressão que ele pode suportar. Então, a resposta correta, letra A, ele pode mergulhar até 20 metros com segurança. Acima disso, a pressão já vai ser maior do que 3 atm, do que 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Beleza? Todo mundo entendeu por quê? Entendi. Ayrton? Entendeu? Sim. Entendi, Carlão. Beleza. Então, vocês não podem esquecer da pressão atmosférica. O que boa parte dos alunos fazem quando pegam uma questão dessa numa prova ou no vestibular? Ele pega a questão aqui, lê aqui rapidamente, ó, e aí o que acontece? Muitas vezes o cara que elabora a questão, ele já faz de propósito, ele não coloca esses dados aqui, ó, porque esses dados você tem que saber. São características da água, características de pressão atmosférica que vocês precisam saber. Não há necessidade dele fornecer esses dados. E se ele retira esses dados aqui, você muitas vezes esquece da atmosférica. Aí você pega essa pressão, joga aqui e calcula direto. Aí você vai achar a profundidade de 30 metros e marcar a letra D. Só que se ele mergulhar 30 metros, ele não vai estar submetido a uma pressão de 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Tem a atmosférica aqui, que é mais 1 vezes 10 a 5. Então, 30 metros, ele vai estar submetido a 4 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Certo? Então, não se esqueçam disso. E a 10ª questão, a questão de pressão, novamente simples, falando que em uma competição esportiva, um halterofilista de 90 quilos levanta uma barra de 110 quilos, apoia sobre os pés cuja área é de 25 centímetros quadrados. Considerando a gravidade 10 e que a força atua uniformemente sobre a extensão do pé dele, da área de contato, qual a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em newtons por metro quadrado? Então, já falou aqui, ó, chamou a atenção que ele quer em newtons por metro quadrado. Então, você não vai poder deixar em centímetros quadrados. Sabemos que pressão é força sobre área. A força vai ser o peso do halterofilista mais a barra. Então, 110 mais 90, 200 quilos. Peso é massa vezes gravidade. 200 vezes 10, 2.000 newtons. Então, a força-peso do conjunto halterofilista e barra é de 2.000 newtons, correspondente a 200 kg de massa. 2.000 newtons dividido pela área. A área é 25 centímetros quadrados. Novamente o mesmo raciocínio. 1 centímetro quadrado tem quantos metros quadrados? Então, 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Por quê? 1 metro quadrado eu já disse para vocês que é 1 por 1. Em 1 metro você tem quanto? Você tem 100 centímetros, não é isso? 100 vezes 100 vai dar quanto? 10.000. 10.000 é 10 a 4. Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros, 10.000. 10 elevado a 4. 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Se eu quero transformar de centímetros quadrados para metro quadrado,
eu vou dividir por 10.000. Dividir por 10.000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 4. Então, 25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados é a área que corresponde a 25 centímetros quadrados. Então, aqui você vai pegar 2.000 dividir por 25 vezes 10 a menos 4, certo? 2.000 dividido por 25 vezes 10 a menos 4 vai dar 0,8 vezes 10 a 4 ou 8 vezes 10 a 5. 0,8 não, desculpe. Vai dar 80 vezes 10 a 4, porque se pega 2.000 divide por 25 dá 80. Pega o 10 a menos 4, sobe, fica 10 a 4. 80 vezes 10 a 4 ou 8 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, que corresponde a uma pressão de 800.000 newtons por metro quadrado. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma Entendi, dúvida? professor. Professor, sim. Sim, pode falar aí. Tem como botar na 8 rapidinho? Tem sim. Vamos voltar aqui. Oitava, sim. Quando a faca está cega, afiamos e ela passa a cortar com maior facilidade. Por que a faca corta com maior facilidade? Porque quando você amola a faca, afia a faca, você come as extremidades da base de ferro. E aí você reduz a área daquela base. Aquela área menor, quando você aplicar a mesma força, vai provocar uma pressão maior. Então, quando você reduz a área, você aumenta a pressão e aí você consegue cortar o alimento com maior facilidade. Por isso que a resposta é letra D. Aumenta a pressão. Conseguiu entender? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Meus queridos, mais alguma dúvida sobre essa lista? Alguma questão? Queira voltar? Ficou claro? Então, tranquilo. A gente vai enviar para vocês, tá bom? Essa lista corrigida. Eu vou mandar para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também lá no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas para vocês. Beleza? Bom, agora continuando a nossa aula, continuando o assunto de hidrostática, nós iremos falar do empuxo, tá? O empuxo é uma força que surge no fluido, mas está baseado no princípio de Arquimedes. Então, eu disse para vocês que a hidrostática ela é baseada em 3 princípios: princípios de Stevin, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Stevin é aquele princípio da pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática ρ vezes G vezes H, depende da profundidade do líquido. E o princípio de Pascal, o princípio do sistema hidráulico, que o fluido é transmite a pressão integralmente no seu interior, e aí você pode multiplicar lá a força ou diminuir a força, alterando as áreas. Já o empuxo, baseado no princípio de Arquimedes, parte do seguinte princípio. O que é empuxo? Empuxo é uma força, tá, que é exercida pelo fluido sobre o corpo. E essa força ela vai ser exercida pelo fluido quando você mergulhar, estiver inserido nesse fluido, certo? Bom, vocês, quando mergulham em uma piscina, o que vocês observam? Ao mergulhar numa piscina, vocês percebem que a água te empurra para cima, não é assim? Então, se você mergulha numa piscina, seu peso puxa você para baixo. Porém, quando seu peso puxa você para baixo, você sente que você está sendo empurrado para cima pela água, né? Tanto que se você quiser segurar uma pessoa no colo
dentro da piscina é muito mais fácil do que fora dela. Porque dentro da piscina ela fica mais leve. Por que ela fica mais leve? Porque a água vai empurrar, o fluido vai empurrar essa pessoa para cima, com uma força que muitas vezes é menor do que o peso, mas empurra para cima. Então, por exemplo, quando você está com um bebê no colo, fora da água, você está suportando o peso todo do bebê no braço. Se você está dentro da piscina e segura o bebê no colo, você está fazendo menos força, porque o empuxo está empurrando o bebê para cima e dentro do fluido o peso dele fica menor. Então, empuxo representa a força resultante exercida pelo fluido sobre o corpo. Como tem sentido oposto ao peso, ela causa essa sensação de leveza, tá? Então, no caso da piscina, dentro da piscina, você tem um empuxo e você tem a impressão que o corpo está mais leve. Empuxo é uma força. E se é uma força, a unidade dela no SI é newtons, que é o padrão. Toda força é medida em newton. Então, newton no SI é a unidade da medida de força de empuxo. Então, força de empuxo é dada em newton. E a sua definição será todo o corpo imerso total ou parcialmente num fluido em equilíbrio fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente para cima, tá? Com sentido para cima, ascendente, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada força de empuxo. Então, todo o corpo que mergulha no interior de um líquido estará submetido a uma força de empuxo. Ok? Bom, aí a gente vai para o princípio de Arquimedes. O que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes, ele determinou as características que permitem calcular o empuxo de um corpo dentro de um fluido qualquer. Então, esse empuxo ele vai ser calculado baseado no princípio de Arquimedes. Bom, e o que o princípio de Arquimedes diz? Primeiro, vamos fazer aqui um raciocínio, uma analogia Professor, para fazer um raciocínio. Sim, pode falar. pode voltar um slide, por favor, e clicar o outro slide? Posso, Eu me perdi um pouquinho. Posso sim. Olha só, eu disse para vocês que o princípio de Arquimedes ele é utilizado para determinar o valor do empuxo, tá? E o que é o empuxo? O empuxo é uma força que o fluido faz quando você mergulha nele, empurrando você para cima. Então, por exemplo, você mergulhou numa piscina. Quando você mergulha na piscina, você vai cair dentro da água e provavelmente vai atingir o fundo da piscina, certo? Só que, se você pular de um trampolim, por exemplo, enquanto você estiver caindo no ar, você não cai mais rápido do que quando você entra na piscina, quando você toca a superfície da água, cai mais rápido no ar. Por quê? Porque no ar só o peso te puxa para baixo. Quando você mergulha na piscina, você está sendo inserida num fluido. E quando você se insere nesse fluido, o fluido exerce uma força de empuxo, te empurrando para cima. E essa força de empuxo, que normalmente é menor do que o peso, vai fazer com que você tenha essa sensação de leveza, ou seja, você acha que fica mais leve dentro da água porque o empuxo está te empurrando para cima. E aí, a força que está te puxando para baixo, a força resultante, vai ser o peso menos o empuxo. E aí fica menor do que o peso, que é só o que te puxa para baixo no ar. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, o que é empuxo? Empuxo é a força vertical para cima que o fluido exerce quando você mergulha nele. Então, mergulhou num fluido, o fluido te empurra para cima com uma força contrária ao peso, o que vai fazer com que seu peso dentro do fluido fique aparentemente menor. A sensação de que fica menor porque o empuxo está te empurrando para cima, diminuindo o peso.
Então, isso aqui é empuxo, tá? E o princípio de Arquimedes, ele faz o quê? Ele determina uma equação para calcular essa força de empuxo. Então, como é que você vai calcular a força de empuxo? Baseada no princípio de Arquimedes, tá? Agora, antes de entrar no cálculo do princípio de Arquimedes, eu quero fazer uma analogia com vocês do seguinte. Imagine que você tem um copo cheio de água, como está aqui esse recipiente, ó, cheinho de água. Esse copo está cheio de água, mas não tem a bolinha dentro, ok? A água é um fluido. Imagine que seja uma bolinha de gude. E eu pego esse copo que está totalmente cheio de água e jogo e mergulho aqui, solte devagarzinho essa bolinha, seja uma bolinha de gude ou qualquer outra bola, dentro do copo. O que que vai acontecer quando eu jogar a bolinha, soltar a bolinha dentro do copo que está completamente cheio de água? O que que vai acontecer? Parte da água vai derramar, não vai? Concordam com isso? Sim. Por que que parte da água vai derramar? Porque vocês já estão cansados de saber que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é isso? Então, se eu jogo uma bolinha dentro de um copo que está completamente cheio de água, a parte da água vai sair. E essa parte de água que sai vai corresponder exatamente ao volume da bolinha. Concordam? Então imagine aqui que eu joguei a bolinha aqui dentro e enchi esse recipiente com a água que derramou. Captei toda a água que derramou aqui nesse copinho. Se esse copinho aqui tem 20 ml de água, significa que o volume da bolinha era de quanto? De 20 centímetros de água. De 20 milímetros de ml, desculpe, de água. Tá? Estou falando de tanta unidade aqui que já me embolei. 20 ml, tá? Que é volume de unidade de volume, ml de água. Então, se a bolinha entrou dentro do copo e derramou 20 ml aqui, significa que o volume da bolinha era de 20 ml, porque é exatamente a quantidade de líquido que derrama do copo. Estão entendendo o raciocínio? Entre Sim. segundo ano. Sim? Isso quer dizer o quê, gente? Que quando eu mergulho numa piscina, qual o volume de líquido que eu desloco? O volume exatamente igual ao do meu corpo. Concorda? É a mesma coisa da bolinha. Então, se eu mergulho numa piscina, eu vou deslocar um volume de líquido que corresponde exatamente ao volume do meu corpo. Ok? Então, tudo que mergulha no líquido desloca um volume exatamente igual ao volume do seu corpo. Então, o que está falando aqui na observação do slide, ó. Note que o volume do fluido deslocado, o volume de líquido deslocado, corresponde exatamente ao volume do corpo que está imerso, que está mergulhando nesse fluido. Ok? Então, isso é fundamental para a gente entender o princípio de Arquimedes. Certo? Bom, então o princípio de Arquimedes. O que que Arquimedes fez? Arquimedes descobriu que todo o corpo que está imerso em um fluido, que estava em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, ele fica sob a ação de uma força vertical com sentido oposto a esse campo, ou seja, uma força vertical oposta ao peso, porque a força aqui, peso empurra o corpo para baixo, devido à gravidade, perpendicular para baixo. E o empuxo vai atuar perpendicular para cima. Então, a força vertical oposta ao peso, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Certo? Então, o peso do fluido que está sendo ocupado pelo corpo gera um empuxo. Bom, você sabe que densidade é igual a massa vezes volume. Isso quer dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Inverti a fórmula de densidade. Então, eu tenho
densidade é massa sobre volume, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, lembrados dessa equação aqui, né? Primeira equação que a gente viu. Bom, o empuxo corresponde ao peso. E o peso, vocês estão cansados de saber que é massa vezes gravidade. Só que Arquimedes acabou de mostrar que a massa é a densidade vezes o volume. Então, o princípio de Arquimedes diz que o empuxo ele é igual ao peso, né? O peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Então, se o empuxo é igual ao peso, empuxo é massa vezes gravidade. Só que massa vai ser densidade vezes volume. Então, empuxo vai ser densidade vezes volume vezes gravidade. Então, essa é a equação do princípio de Arquimedes. Arquimedes descobriu que o empuxo corresponde à densidade vezes o volume vezes a gravidade. E que densidade é essa? Essa densidade é a densidade do fluido. Se eu mergulho a bolinha na água, ela cai com uma velocidade maior do que se eu mergulhar essa mesma bolinha num recipiente com mercúrio. Então, no mercúrio, ela vai afundar mais lentamente. Por quê? Porque o mercúrio é mais denso. Se o mercúrio é mais denso, ele aplica um empuxo maior. Então, a força com que ela cai vai ficar menor, porque o empuxo é maior exercido pelo mercúrio do que na água. Então, quanto maior a densidade, maior vai ser a força de empuxo. Certo? Quanto mais denso o líquido, maior vai ser a força que ele empurra o corpo para cima. Outra característica é o volume de líquido deslocado. Então, quanto maior for o volume, maior vai ser o empuxo. Então, se eu mergulho uma bolinha, a força de empuxo vai ser proporcional ao volume que a bolinha deslocou. Se eu mergulho uma prancha, essa prancha vai afundar menos, porque ela tem um volume maior, ela vai deslocar um líquido maior e o empuxo sobre ela vai ser maior também. Certo? Por exemplo, se você mergulha uma esfera dentro de uma piscina, uma bola qualquer dentro da piscina, ela vai, você consegue levar ela para dentro da piscina mais fácil do que uma prancha, por exemplo. Se você pega uma prancha e quer puxar essa prancha para dentro da piscina, você vai ter que aplicar uma força muito maior para mergulhar essa prancha totalmente na água da piscina, porque ela ocupa um volume maior do que a bola. E aí você vai ter maior dificuldade porque o empuxo é maior. E a outra coisa que influencia é a gravidade, porque a força gravitacional é que empurra para baixo o corpo. Se o peso é proporcional ao empuxo, quanto maior o peso, maior vai ser o empuxo. E aí você tem a equação para determinar, através do princípio de Arquimedes, a força de empuxo. Densidade vezes volume vezes gravidade. Densidade do fluido, volume do líquido deslocado, que corresponde ao volume do corpo que mergulhou no líquido, e a gravidade. Densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico. O volume de líquido tem que estar em metros cúbicos, então não pode estar em litros, tá? Se estiver em litro, você vai ter que transformar para metro cúbico. Ah, como é que eu faço? 1 metro cúbico são 1000 litros. E aí, 1 metro cúbico vale 1000 litros. 1 litro, 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Estando com as unidades corretas, você multiplica, vai achar o empuxo em newtons. Que empuxo é força. Como eu já falei aqui anteriormente, a unidade de empuxo é newtons. Toda a força é dada em newtons. Beleza? Todo mundo entendeu o que é empuxo? Professor. Sim, pode falar. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Gente, o empuxo, ele determina as condições de flutuação, tá? Eu disse para vocês que normalmente o empuxo ele é menor do que o peso. Então, normalmente, você vai fazer com que um corpo que mergulhe
numa piscina, por exemplo, ele chegue ao fundo da piscina, certo? Então, esse corpo, ele mergulhou na piscina e aí o empuxo vai empurrar ele para cima, vai diminuir a velocidade com que ele cai, mas inevitavelmente ele vai cair e tocar no fundo da piscina, certo? Isso é o que normalmente ocorre. Mas isso é o que sempre ocorre? Não. Às vezes o empuxo é igual ao peso. E aí o corpo ele fica mergulhado na piscina. Outras vezes o empuxo ele é maior do que o peso. E no caso da maioria das vezes que eu falei, o peso é maior do que o empuxo. Então o que vai acontecer? Veja bem. Se o empuxo for menor do que o peso, como é o caso da maioria das vezes que eu falei para vocês, o que vai ocorrer? O corpo ele vai descer e vai atingir o fundo da piscina ou do recipiente. Por quê? Porque o peso é maior do que o empuxo. Então, joguei uma pedra num copo com água. Essa pedra ela vai cair e vai atingir o fundo do copo. Quando ela sair do ar e entrar no líquido, a velocidade com que ela desce diminui. Por quê? Porque o empuxo vai empurrar ela para cima, mas não vai ser suficiente para manter ela longe do fundo do copo. Então a pedrinha vai cair e vai atingir o fundo do copo. Isso quer dizer o quê? Que essa pedra ela está sofrendo um empuxo menor do que o seu peso, certo? Aí ela vai descer e vai atingir o fundo do recipiente. Se o empuxo for igual ao peso, às vezes é igual ao peso. Se for igual ao peso, se eu soltasse uma pedra aqui, ela iria ficar no meio do recipiente. Ou aqui, perto do fundo, sem tocar no fundo. Ou aqui na superfície, como está o navio. Então, o navio ele sofre um empuxo que está igual ao peso. Por quê? Porque parte do navio, tá vendo? Está submerso aqui na água. O navio fica flutuando. Para o navio flutuar na água, o empuxo tem que ser igual ao peso. E aí ele tem resultante zero, fica flutuando, não sobe nem desce. Então, muitas vezes, você tem um objeto flutuando na água ou mergulhado totalmente na água. Isso quer dizer o quê? Que o empuxo está sendo igual ao peso. Estão iguais essas forças. Tá certo? E existe um outro caso que o empuxo vai ser maior do que o peso. Ah, professor, se o empuxo for maior do que o peso, a força vai fazer com que esse corpo saia da água. Isso pode acontecer? Pode. Certo? Você já tentou mergulhar numa piscina com uma prancha de isopor? Fica no fundo da piscina segurando a prancha de isopor, depois solta essa prancha de isopor. O que vai acontecer? Ela vai subir e vai ser arremessada para fora da piscina, para fora da superfície da água. Certo? Por quê? Porque o empuxo na prancha de isopor vai ser menor do que o peso. O empuxo depende do volume de líquido deslocado. A prancha tem um volume grande. Ela desloca um volume de líquido que vai gerar uma força maior do que o peso dessa prancha de isopor. E aí, se você soltar a prancha aqui, ela vai subir por causa do empuxo e vai ser arremessada aqui para fora da superfície da piscina. Lógico que depois ela vai cair e vai ficar aqui flutuando. Mas o empuxo foi maior para jogá-la para fora da piscina. Beleza? Entenderam isso aí? Nossa aula vai acabar, mas no final, no início da próxima, a gente vai repetir isso quando exemplificar, porque isso aí são condições de flutuação, tá bom? Essas condições de flutuação, elas dependem desse princípio de Arquimedes, tá ok? Galera, nosso tempo vai acabar. Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição lá. Manda mensagem no WhatsApp. Valeu? Bom dia. Bom restante de aula para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Olá, professor. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Tchau, professor. tchau. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.